muito, né? O Paulo já está aqui. Pronto, os dois estão me ouvindo, né? Sim, senhor. Paulo também? Deixa eu habilitar seu microfone. Passo, Genro, o Treva. Meus amigos, deixa eu cumprimentar aqui os telenautas da TV PT Feira de Santana e fazer uma rápida observação que a internet hoje, lá em casa, no meu escritório, acabou, diz que só resolve segunda-feira. Agora, para começar a live, a internet do senador Requião também problemas. E aí eu trouxe o meu notebook para aqui, tive problemas com a plataforma, mas eu acho que vai dar para a gente fazer a conversa. Vai dar, sim. Deixa eu cumprimentar, agradecer ao pessoal que, inclusive, entrou aqui no chat antes da transmissão, né? A companheira Eudete, João Carneiro, Jefferson Passos, Joaquim Filho, e avisar o seguinte: esse trabalho que eu faço, né, Rádio Revista na Rede, ele é semanal. E eu transmito normalmente pelo meu Facebook, pelo meu YouTube e pelo YouTube da TV PT Feira de Santana. Só que por conta de eu ter mudado de local e ter usado outra máquina, eu não consegui abrir a plataforma para transmitir por mais de um canal. Só estamos transmitindo só pela TV PT Feira de Santana. Então, eu quero pedir a vocês que peguem aí o endereço aqui, o link aqui em cima e compartilhem, tá bom? E vamos começar a conversa. Eu estou aqui com dois brasileiros que, inclusive, estão cedendo o seu tempo, que é escasso, né, para conversar conosco aqui diretamente, né, com a TV PT Feira de Santana, com a nossa região, né, e com o Brasil. Né? Eu gostaria de cumprimentar, vou fazer assim, pela ordem de chegada. Paulo Moreira Leite, vocês já conhecem. Emprestado aqui sem ônus pela TV Brasil 247. Está lá na TV Brasil 247, pela manhã, à noite, no Boa Noite 247, né? E todos nós já sabemos que ele é um jornalista de longa estrada, escritor. E o seu bom dia para os nossos internautas, meu caro Paulo. Bom dia, Gerinaldo. Muito feliz de estar por aqui. Sempre admirei a sua combatividade para manter uma rádio e depois uma TV em Feira de Santana, tão importante no Brasil, um polo tão importante. É bom, admiro muito essa sua luta. E, claro, estou muito feliz de estar aqui com o Roberto Requião, desses grandes políticos brasileiros, assim, que dá assim, orgulho da gente existir, de estar aí, vivo e atuante, uma história de combatividade que todos têm muito a nos ensinar. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito boa, porque com a experiência que ele tem, com esses cabelos brancos bem aproveitados, ele vai ter muito a nos dizer hoje, para que a gente debata o que fazer nessa situação que está ficando sufocante. Bom dia, governador. Muito feliz com a sua presença, viu? Olha, quem é que não se sente orgulhoso, né, tendo esse privilégio? Eu tenho acompanhado o senador Requião. Quero lembrar a todos e todas que Roberto Requião, na sua caminhada, ele é advogado, jornalista e urbanista. Foi prefeito de Curitiba, governador do Paraná 3 vezes, senador da República 2 vezes. Então, é um orgulho muito grande, um prazer muito grande tê-lo conosco, senador. Bom dia.
O prazer é meu, minha gente. Prazer em conversar com o Paulo. Há quanto tempo, hein, Paulo? Não nos encontramos nem É verdade. E, fundamentalmente, uma satisfação que me traz recordações maravilhosas. Eu estou falando com Feira de Santana, a terra do meu velho amigo Chico Pinto. Opa. Isso me traz recordações maravilhosas das nossas reuniões lá em Brasília, as nossas articulações, a firmeza do Chico. Me faz lembrar também o Alencar Furtado, que era do mesmo grupo. O Chico era casado com uma filha do Alencar Furtado. Então, é um prazer enorme bater esse papo com vocês. Embora, aqui no Paraná, a internet tenha falhado. Eu tenho 2 serviços de internet que atingem a minha casa. A Claro e a Copel. E os 2 saíram do ar. Estou falando com vocês agora diretamente pelo telefone, pelo 3G. Opa. Muito bem. Eu até sugeri ao Paulo que, com a experiência que ele tem, tá certo? Ele pudesse, além de estar participando com a análise, né, aqui nesse programa, ele pudesse me ajudar a entrevistar o senador Roberto Requião. Então, vou fazer o seguinte: o tema da live é a CPI e os rumos do Brasil. Olha, quem está acompanhando como a gente está vivendo, principalmente nesse isolamento da pandemia, acompanhando o dia inteiro e entra pela noite o que está acontecendo no país, de repente a cabeça fica um pouco em parafusos. Então, que vocês nos iluminem para entender melhor e com profundidade o que está acontecendo. Paulo, comece aí, por favor. Olha, eu vou começar e vou aceitar, e vamos deixar muito claro, eu fui convidado aqui para entrevistar o Requião. Posso dar uns palpitinhos, posso fazer alguns comentários. Claro, sou jornalista é conhecido porque ele tem cara de pau, ele vai e fala, ele faz... Mas, olha, eu estou aqui também porque eu acho que o Requião tem uma experiência que é realmente rara, muito importante. Esses cabelos brancos que seguem coerentes, né? Porque tem cabelos brancos que, de repente, vão se esquecendo da história, esses cabelos brancos aí. Então, eu queria começar isso aqui. Nós sabemos o tamanho da crise, tivemos uma semana absurda, né? Em que, assim, uma nota de comandantes militares de uma tonalidade absolutamente golpista. Temos pesquisas que mostram assim, que o Jair Bolsonaro está cada vez mais no fundo do poço. Ao mesmo tempo, ele reafirma seus propósitos golpistas, usando assim, aquilo como pretexto que ele quer o voto impresso, que todo mundo sabe que não vai ocorrer. E aí, ou seja, ele está querendo criar um impasse que nos leva àquela sensação de que ele quer criar uma crise institucional. E aí, ainda bem que nós temos aqui o Requião, que já era político em grande atividade nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e daí para frente. Eu pergunto, Requião, a crise está dada, nós estamos indo assim para uma conjuntura gravíssima, golpe está no horizonte, como é que você está vendo isso? Eu pergunto... Eita. Ok, senador, pode falar. Espera aí que já está. Está ok. O que eu vejo é que esse fenômeno Bolsonaro está se esvaindo. O Bolsonaro vai ficar absolutamente sem apoio. Eu acredito que ele não vai para o segundo turno. Talvez nem seja candidato à presidência da República. Mas o que me aborrece um pouco é que as oposições estão batendo no Bolsonaro e estão deixando de lado a crítica do neoliberalismo, das reformas feitas pelo Guedes que liquidam definitivamente um projeto de nação. Eu vejo que as coisas avançam numa velocidade extraordinária.
uma velocidade também, Paulo, que, de certa forma, antecipa o fim desse período triste do Brasil. Eu conversava ontem com alguns amigos e nós dizíamos que parecia ser de ontem aquele movimento para manter preso o Lula, descumprindo uma ordem de liberação de um desembargador federal do Rio Grande do Sul. O Lula está na rua, está falando, está se colocando. Então, a velocidade dos fatos que ocorrem no Brasil é muito grande. Eu tenho a impressão que amanhã ou depois, com esse mesmo sentimento, essa sensação de que tempo não transcorreu, isso tudo terá acabado. Mas o fundamental é que as oposições, ao invés de ficarem discutindo essa história da urna eletrônica, quero lembrar a vocês que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso originalmente. Essa urna melhorada, a nossa urna, vigente hoje, pode ser bem melhorada. E eu e o Brizola fizemos isso lá atrás. E o Congresso Nacional aprovou o nosso projeto por unanimidade, com a unanimidade do apoio dos partidos. Todos os partidos nos apoiaram. Foi um projeto meu, relatado pelo Romeu Tuma, e ele foi aprovado na Câmara e no Senado. E foi sancionado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, nós ficamos nos apegando à bobagem. Claro que a urna eletrônica deu uma melhorada naquela situação do voto manual, que era flagrantemente violado a cada momento, mas ela pode ser melhorada. E ela hoje é inauditável. Mas eu nem acho que essa discussão fosse uma discussão fundamental nesse momento. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. Isso. O Bolsonaro está se apegando a isso, sei lá por quê. O Bolsonaro endoidou completamente. Ele saiu do prumo da razão de forma absoluta. Quando ele disse na televisão que ele cagou para a CPI da Lava Jato na CPI do Covid, eu cá comigo pensei, mas o que ele podia fazer? É só o que ele sabe fazer. O Bolsonaro está completamente fora do eixo. E quem está mandando no Brasil é o mercado financeiro. Então, eu acho que nós temos que politizar mais essa discussão. Eu não tenho dúvida que isso acaba. Eu não acredito que o Exército brasileiro, que as Forças Armadas pretendam dar golpe. Até porque esses oficiais que falam hoje, agridem o Congresso e tudo mais, não representam as Forças Armadas. Eles são oficiais reformados, outros da ativa, que se vincularam às razões geopolíticas dos Estados Unidos e de grandes grupos empresariais. E como nós vimos, esta cúpula está tão corrompida quanto a cúpula do Congresso, do Senado e da política. Isso tudo foi utilizado habilmente no controle da geopolítica norte-americana para transformar o Brasil numa colônia, num estado agropastoril, a fornecer commodities agrícolas para os países do mundo que pretendem nos dominar. Então, o que eu acho que está faltando nesse processo, Paulo, é com clareza defendermos um projeto de nação. A devolução da soberania do Brasil é indispensável. A revalorização do trabalho que está aviltado, o nosso trabalho está sendo escravizado. Uma reforma nas comunicações. Nós estamos aqui falando com o Genibaldo e vamos ser ouvidos aí por algumas mil pessoas. Mas logo mais entra a Globo com um auditório nacional de milhões de pessoas, 25, 30, 40 milhões de pessoas, vendendo os interesses que não são os interesses do povo brasileiro como verdadeiros, são os interesses de outros países. Então, eu acho que nós estamos chegando ao fim dessa brincadeira. Mas eu acredito que o fundamental era que o programa de governo dos candidatos na próxima eleição, do Lula, que é francamente majoritário nesse processo, fosse bem claro. Não vou admitir Eletrobras privatizada. Não vou admitir Banco do Brasil privatizado. Mas, Paulo, isso já vinha de muito tempo. Você sabe que quando o Lula assumiu,
a privatização do Banco do Brasil chegava a 5,6% das ações e que hoje é 59,6%, essa privatização ocorreu nos nossos governos. A Petrobras hoje tem 67% de ações privadas na Bolsa de Nova York. São empresas que deixam de atender os interesses do Brasil e passam a funcionar conforme o interesse de lucro dos seus acionistas, que nada tem a ver com o interesse de uma sociedade em paz, da justiça social, do desenvolvimento industrial do Brasil. Nós temos que nos fixar mais num projeto. E esse projeto deverá ser o projeto politizador dessa discussão. Porque eu vejo, por exemplo, na CPI, Paulo, Geribaldo, eu fui senador 2 vezes. Eu vejo o pessoal vibrando com algumas figuras na CPI, que batem duro agora no Bolsonaro, enfrentam os militares, mas esses caras foram os que votaram a autonomia do Banco Central. Esses caras é que estão sendo o braço longo, a longa-manos do Guedes e do liberalismo econômico no Congresso Nacional. Então, nós acabamos derrubando o Bolsonaro e consagrando definitivamente o fim do projeto nacional. Esta é a minha preocupação. Mas que isto acaba já, eu não tenho muita dúvida, não. Congelou? Sem disputa, sem confronto, e vamos dizer assim, não há risco institucional. Você acha que nós vamos ter eleições, o Lula vai poder disputar, se ganhar ele vai tomar posse, não há esse risco que muitas pessoas enxergam? Eu acho que o que está acontecendo é que o Bolsonaro está chegando ao fim. E esse pessoal está fazendo uma pressão para transformar o candidato eleito pelas oposições, pela grande insatisfação do povo brasileiro, num mandalete do capital financeiro. Acordos rigorosamente absurdos. Eu não digo que nós não devemos aceitar pessoas. Todo mundo pode se arrepender. E eu aplico a essa gente o Código Canônico, né? Primeiro, o arrependimento, depois a confissão, em seguida a penitência e então o perdão. Mas nós estamos fazendo acordo com pessoas que dizem: não, nós vamos estar com o Lula, nós vamos ajudar a montar o plano de governo. O que eles podem ajudar se eles são mandaletes prepostos do capital financeiro? Eles são operadores do sistema contra os interesses de um projeto nacional. Esta é a minha preocupação. Eu acho que nós temos que definir. Eu, por exemplo, lancei a ideia do referendo revogatório de tudo isso. Hoje, eu acho que o referendo revogatório deve ser a plataforma do candidato que nós vamos eleger presidente da República. Ele já começa colocando com clareza, e cá entre nós, Paulo, uma coisa moderada. Não estou propondo temeridades insustentáveis, mas muito menos a covardia de uma frente ampla que nos transforma em mandaletes do capital financeiro. E o próximo presidente será um operador do capital para sua permanência e para a contenção das revoltas populares, com as tais políticas compensatórias. Então, é por aí. Eu queria uma politização, uma definição mais clara. E projeto, como digo a você, do ponto de vista aristotélico, um ato eficiente, um ato meio, moderado, mas não covarde, não temerário, mas eficiente. E, na visão do velho Guerreiro Ramos, um governo transitório que abra espaços para a politização do povo brasileiro, fazer avançar o modelo de economia, de sociedade que nós, como nação, desejamos. Agora, tem que haver informação, tem que haver uma reforma pesada na comunicação que não pode continuar sendo dominada pela Rede Globo e pelos seus interesses. Eu gostei, eu acho importante essa ideia de referendo revogatório, porque nós estamos assistindo a uma regressão que é praticamente impossível de resolver de colher, aos pedaços. É o país inteiro que está sendo vendido, o país inteiro está sendo entregue, né? A nossa soberania está sendo embarcada às toneladas no Porto de Santos, e do Paranaguá também. Nós estamos assim, o país está sendo... A ideia de fazer um referendo, eu queria que você falasse, que eu acho uma ótima ideia, que dá uma perspectiva para aqueles que estão vendo o país
não adiantará muito você ganhar uma eleição, né? Colocar o Lula no Planalto, com as instituições completamente leiloadas, vendidas e destruídas. Como é que seria isso? Como é que... Vamos pensar nisso, que eu acho uma ideia muito boa. Eu acho que o referendo revogatório tem que estar contido já na plataforma do candidato a presidente, no caso do Lula, que é francamente majoritário. Né? O Lula não pode ser um preposto do capital financeiro para, com políticas compensatórias, conter a revolta popular e manter todo o avanço do capital concentrado na estrutura do Estado brasileiro. Então, a própria eleição já seria um referendo. Eleito com autorização. Por que tem que ser moderado? Porque, senão, ele não seria sustentável do ponto de vista da campanha eleitoral. E, se, por acaso, nós ganhássemos a eleição, nós não sustentaríamos depois. Então, é aquela ideia aristotélica, o ato eficiente e o ato meio. Não é o ato temerário pela covardia e nem pelo excesso e pelo exagero. E nós temos que abrir perspectivas para que o Brasil discuta, avance. Então, uma reforma da comunicação do Brasil, a devolução da soberania do país, a revalorização do trabalho, desenvolvimento sustentável, não é? Um resgate da natureza, da política ambiental, mas a sustentabilidade num processo de industrialização. E daí nós não estaríamos subordinados mais aos interesses geopolíticos americanos, mas nem também aos interesses geopolíticos do BRICS. Quando nós entramos no BRICS, Paulo, eu fiquei entusiasmado. O Celso Amorim lançou aquela posição do Brasil, contestando Bretton Woods, o acordo de Washington, aquilo tudo. Mas você veja bem, hoje, quando estão vendendo empresas públicas, está aí a China comprando hidrelétricas brasileiras. Para que isso? Para que a China quer uma hidrelétrica brasileira? E então nós temos que ter o nosso próprio projeto. Continuamos jogando esse jogo do BRICS, que é uma contestação ao modelo atual que quer dominar o mundo, mas nós temos que dizer a essa gente, olha, nós estamos nesse jogo, mas nós queremos dinheiro para o nosso desenvolvimento industrial. Nós não estamos nesse jogo de entrega do Brasil, hidrelétrica, venda territorial do Brasil, tem chineses comprando. E, Paulo, você sabe que quando se privatiza uma empresa brasileira, como a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, entram investidores de fundos de investimento do mundo, da China, de Dubai, de Abu Dhabi, da Inglaterra, da França. E os caras que investem nesses fundos e compram ações de estatais brasileiras, eles não sabem nem onde fica o Brasil. Eles não têm nenhum interesse com o nosso desenvolvimento. Eles têm interesse com a sua lucratividade. Então, é uma tolice dizer que nós precisamos disso. Isso desmonta a possibilidade de construirmos um país. Agora, programinha, soberania, desenvolvimento sustentável, revalorização do trabalho. Isso é fundamental. Como é que nós podemos aceitar, Paulo? Banco Central independente. Agora, veja, com toda a franqueza que nós temos que usar nesses debates, pelo menos, sem estar tentando agradar adversários para eventualmente chegarmos ao governo. Como é que, por exemplo, as oposições no Senado propuseram, e o Senado e a Câmara aprovaram, o depósito voluntário das instituições financeiras no Banco Central? Foi o líder do PT que propôs isso. Isso garante que os juros jamais serão reduzidos. Porque, num fim de dia, o banqueiro olha que não conseguiu colocar o volume do seu dinheiro no mercado, porque o juro era muito alto. O que é que ele tinha que fazer? No dia seguinte, ele tinha que baixar o juro para colocar no mercado. Não é isso? Não. Agora, com esse depósito voluntário, ele aplica numa conta voluntária no Banco Central. Então, alguém diria, não, mas vai aplicar num juro mais baixo que o do mercado. Não, não é verdade. Porque quando ele aplica no Banco Central, numa conta remunerada, no overnight, ele não tem risco de inadimplência, ele vai receber. Não existe o spread nesse negócio. Então, é uma patifaria que surgiu da oposição e foi aprovada sem que eu escutasse um grito forte de contrariedade. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Agora, eu acompanhei
a prisão do Lula, eu vi que ele mudou muito de opinião a respeito de muitas coisas, só que, de repente, eu vejo essa fundação do PT, que agora chama-se Fundação Perseu Obama, não é isso? Perseu Abramo, um grande Perseu Obama, jornalista. propondo uma política econômica que pode ser assinada pelo Guedes, pode ser assinada pelo Meirelles, pelo embaixador americano, e pode receber um elogio também do Joe Biden. É uma vergonha isso. Não está exagerando um pouco, não? Não está assim sendo ali fazendo um pouco no palanque? Eu respeito muito suas ideias. Para quê? Eu não sou candidato a nada. Eu já fui governador 3 vezes, senador 2 vezes. Não tenho interesse pessoal em candidatura nenhuma. O que eu vejo é que nós acabamos entrando numa tapiação. Todo o projeto da Fundação Perseu Obama se suporta na visão do equilíbrio macroeconômico. Ora, quem é que contesta isso no mundo hoje, Paulo? O Joe Biden, que está voltando ao New Deal, a um novo pacto, aplicando uma política keynesiana nos Estados Unidos e rejeitando toda essa estupidez que aparece na fundação do principal partido de oposição do Brasil. Não me venham de borzeguins ao leito, como dizia Claretta Petacci ao Mussolini, quando ele exagerava nas suas reuniões. Mas eu queria perguntar uma coisa. Você, assim, a gente passou a semana em manifestações desses generais que sustentam o Bolsonaro. E eu achei, vou falar assim, que nós íamos aqui, eu ia perguntar para você, para lembrar, com a sua experiência, por exemplo, uma sensação que às vezes eu tenho de uma crise em curso, lembrando 68, né? Lembrando, temos aqui protestos sendo organizados. Será que vamos fazer uma passeata dos 100 mil, como se fez em 68, juntando todo mundo para enfrentar essa ameaça que tem aí? Mas agora você acha mesmo que não? O Bolsonaro disse que não vai ter eleição, só vai ter eleição se tiver o voto impresso, isso não vai dar. Como é que você vê isso aí? Você acha mesmo que ele está blefando e não vai para lugar nenhum? Paulo, esses oficiais superiores que fizeram esta nota contra o Congresso, contra a CPI, isso, estão confundindo o espírito de corpo, que é uma coisa saudável, é a valorização do grupo institucional diante das suas responsabilidades com o país, por corporativismo, que é um avanço sórdido de interesses do grupo acima do conjunto da sociedade. Foi uma estupidez que eles fizeram. Eles deviam ter dito que eles iam fundo nas denúncias, iam botar na rua e na cadeia os infratores, os ladrões. Porque, afinal de contas, para o bem e para o mal, o Exército Brasileiro é parte da sociedade brasileira. Os oficiais inferiores, eles podem ter recebido algumas vantagens agora, tentativa de compra corporativa, mas eles têm um primo, uma tia, um parente, um tio, um avô, que vivem na sociedade e sentem com toda clareza a desgraceira dessa política liberal do Guedes. Eu não acredito em mobilização do Exército contra o Brasil, mas nós estamos recuando. Ao invés de esclarecer, nós estamos concentrando tudo isso em cima do fora Bolsonaro. O Bolsonaro é um animador de picadeiro nesse circo em que se transformou o Brasil. Nós temos que colocar conteúdo nesse processo. Não é fora Bolsonaro, é fora liberalismo econômico. Está faltando um projeto que mobilize a população. E essa mobilização, sendo moderada, sendo eficiente, sendo o ato meio do ponto de vista aristotélico, eu insisto, ela mobiliza 80% do Brasil. O Brasil não é de direita. O Lula já teve 84% de apoio. Eu, quando fui governador do Paraná, tinha 80% também. E, de repente, eu sou derrotado por pessoas que sequer moravam no país numa eleição ao Senado, em cima das fake news, da utilização do WhatsApp, que a gente nem sabia o que estava acontecendo. Mas isso está sendo eliminado pela realidade. As coisas estão mudando. O Lula ainda perde no Sul, mas perde por enquanto, porque esse conhecimento da realidade
que avança pelo país inteiro chega aqui também. Quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro, votou no Collor, votou no Fernando Henrique. O povo brasileiro, decepcionado com governos que deram esperança e tinham mazelas, e vamos admitir que o nosso governo tinha mazelas. Eu fiz oposição no Senado da República por 2 mandatos à política de Meirelles e dessa gente toda pela direita. Depois eu entrei pesado contra o impeachment quando vi o que era a ponte para o futuro, escrita por figuras que participaram do nosso governo. O Marcos Lisboa não era secretário do Tesouro do Lula quando o Palocci era ministro? É o redator principal, se não me engano, desta boçalidade toda. Você lembra quando o PT retirou no Tribunal Superior Eleitoral o seu compromisso de moralizar e democratizar a condição do Banco Central e se declarou favorável à autonomia do Banco Central? Foi Marcos Lisboa influenciando a campanha. A ilusão, não, agora nós vamos chegar ao governo que vamos ganhar essa direita também. Ganhar o governo é uma coisa e ganhar o governo para o Brasil é outra coisa. Isso não é palanque, não é convicção de quem fez política a vida inteira. Tenho 80 anos. Tenho pressa. Gostaria de ver esse país bem encaminhado. E sem vou essa falar, ilusão então, de governos para servir a direita com a ilusão vendida de que é um governo novo, revolucionário, nacional, democrático e popular. Não. O projeto tem que ser nacional, democrático e popular. Uma boa referência para o que eu penso é as ideias do velho Miguel Arraes, lembra? Mas exatamente, quer dizer, agora, mas aí eu vou colocar uma questão do que da conversa de hoje. A ideia de que você tem que fazer uma aliança com o centro tem levado muita gente a justamente querer fazer de novo, novamente, concessões de política econômica, concessões da soberania, esses pactos que, assim, no passado, né, significaram entrega de riqueza. Como é que se houver essa aliança ao centro? Como é que se houver essa conversa de a terceira via? Está até aparecendo lá no Sul, quem sabe, um candidato lá para a terceira via. Como é que o senhor está vendo isso aí? O senhor acha que isso existe? Isso pode colar? Como é que é? Paulo, eu e você sabemos que o centrão não existe. Este centrão ideológico, o centrão moderado nas propostas econômicas e sociais não existe. É um bando de picaretas que se elegeram com a desmoralização da política e o que eles querem é dinheiro. Eles estiveram junto com Lula em algumas ações interessantes para o Brasil e eles estão lá para faturar, da mesma forma que alguns oficiais do Exército estão fazendo agora, dando uma faturada nessa oportunidade de ouro, desta abertura e dessa ilusão desse poder corporativo que não existe. Então, não acredito nisso. A aliança tem que ser com o Brasil. A aliança tem que abranger a população por ser uma proposta moderada, sem exageros que assustem. Tem que abrir o espaço do ponto de vista do velho, do gênio da raça, da moderação na proposta e abrir perspectivas para que os escrutínios populares e as eleições venham fazendo o Brasil avançar. Não é com pessoas que são operadores, não é com o Rodrigo Maia. É a moda do Guerreiro Ramos. Tem que abrir perspectivas para a evolução, mas não pode pretender uma modificação imediata, porque anarquizaria a estrutura econômica e social do Brasil de uma hora para outra. Nós íamos estabelecer o caos. Temos que abrir portas. E abrir portas com isso: respeito ao trabalho, soberania, democratização da comunicação. É por aí. Agora, não é com pessoas que são meros operadores do capital financeiro. Eles não são centro porra nenhuma. Eles são corruptores do processo político. Eles estão aí para roubar dinheiro do Brasil e entregar para a concentração de renda dessa globalização que está falida no planeta. Eu estou na linha do Papa Francisco. O capital não pode dominar o mundo. Ele é bom se ele cria uma empresa,
produz bens necessários à vida social, se paga salários muito bons para que os trabalhadores tenham acesso à educação, à cultura, tenham uma oportunidade de crescer na sociedade. Mas não pode dominar o mundo. Isso é bíblico. Não podemos servir a Deus e a Mamon. E Mamon, Paulo, você sabe que é uma palavra em hebraico que significa apenas dinheiro, não é nem outro Deus, nem outro diabo. Não se pode servir ao povo brasileiro e ao dinheiro da concentração de renda. Então, a proposta tem que ser uma proposta moderada. Ela não tem que ser uma proposta moderada pela participação de operadores do mercado financeiro, no Congresso e fora dele. E daí, a aliança é com a maioria da população. Insisto, sem radicalismos estúpidos. Eu já tenho 80 anos, viu, Paulo? A minha época do radicalismo político ficou lá atrás, na Universidade Federal do Paraná. Ah, só foi mesmo radical político? Militância pela América Latina inteira. Eu fui para o Chile, eu fui para o Equador, eu andei no Uruguai e na Argentina. Não é por aí. É uma proposta moderada que abra perspectivas de evolução, da construção de um modelo nacional. Nosso processo civilizatório tem que avançar. Agora, de repente dizer, não, tem que pôr o Rodrigo Maia. Eu até gosto do Rodrigo Maia. Eu não acho que ele seja um ladrão. Mas a cabeça dele é uma cabeça liberal. Não tem acordo com o Rodrigo Maia. Tem que ter um acordo com o país. Nós temos que dar expectativa para os pequenos empresários, expectativas para o trabalhador da devolução dos seus direitos. E eu não estou falando em voltar aos exageros da CLT. Eu já fui advogado trabalhista, eu sei que confusão era isso. Mas eles não modernizaram a CLT. Eles simplesmente acabaram com direitos da população trabalhadora. Então, é esse tipo de aliança. Como é que se faz essa aliança? De repente, um candidato nosso, que você acredita eu não vou partir para a posição hipócrita aqui da moderação, da indecisão, é o Lula, lança um programa com 4, 5 pontos fundamentais. A nossa luta vai ser essa. Então, vamos entrar nisso. Nós não estamos dizendo que vamos fechar todos os bancos. Eu acho até que o mundo se encaminha para isso. Mas nós não vamos dizer isso agora. Nós vamos dizer que o Banco Central não pode ter autonomia, ele tem que estar vinculado a um projeto econômico nacional. Nós vamos dizer que não pode ter conta vinculada para garantir o aumento continuado dos juros e o lucro dos detentores do dinheiro. Olhei o meu telefone aqui, está chegando no fim a minha carga. Eu acho que eu tenho aí mais uns minutos. Não é possível. Ô, Paulo. Fala. Está me ouvindo? Ouvindo. Eu gostaria de fazer a pergunta aqui do Jaime da Cruz, nosso companheiro de luta aqui, a opinião do senador sobre essa coisa maluca aí chamada semipresidencialismo, semiparlamentarismo, que surgiu agora. Para usar uma linguagem que seria mais própria ao Bolsonaro do que ao Paulo e você, isso é semifilha-da-putismo. Análise completa. Isso é o seguinte: aceitamos o Lula, desde que ele se comprometa com os avanços do capital financeiro, a dominação do capital financeiro no Brasil, e que tenhamos uma salvaguarda de tirar os poderes presidenciais. Eles acreditam que ainda o dinheiro pode eleger uma maioria na Câmara. Eu acho que se nós tivermos uma proposta bacana, bem formulada, na mão do nosso candidato, a gente pode dar, Paulo, um selo de qualidade para os candidatos a deputado federal. Eita. Será que acabou mesmo a bateria dele? Mínima, moderada, mas inovadora e modificadora do Brasil. Um governo de transição com limites muito claros. E ainda podemos chamar o Papa Francisco para a posse do próximo presidente, porque ela está na linha que ele está pregando através dos seus documentos pontificiais. Belo cara esse Papa, hein? Apesar belo cara, concordo. Eu sou ateu.
Mas é um belo Papa, é um belo cara, um grande lutador, representa a Não humanidade. discuto essa tua posição. O Papa é porreta. Correto. Eu também sou admirador do Papa. Foi o que houve aqui, meu Deus. E é um sujeito interessantíssimo. Ele era um peronista meio à direita. Ele fazia a crítica do Kirchner. Daí o cara vira Papa. Parece que houve um estalo na cabeça dele, igual ao do Padre Vieira. Ele se transformou completamente. Assume com responsabilidade a liderança de uma opinião modificadora, solidária, fraterna e amorosa do mundo, do planeta. É uma belíssima figura, que, aliás, está hospitalizado agora porque sofreu uma operação. Exato. Torcemos pelo Papa. Ok. Torcemos com certeza. Ô, Paulo, é ateu, graças a Deus. Só mais uma pergunta agora para o senador, da minha parte. Passa aí, você ficou meio de fora. O Geninaldo convida a gente, é o anfitrião que nem aparece para tomar um golinho. Faz 2 perguntas. Não, mas rapaz, para entrevistar o senador Roberto Requião, eu me sinto assim, com um preparo deste tamanho. Eu também. Por isso que eu lhe intimei, arranquei você do Brasil 247 sem remuneração para fazer essa entrevista. Senador, o senhor responde? Pois não. Você se enganou na escolha do entrevistador, porque o Paulo é meu amigo velho. Então, isso aqui é uma conversa de compadre. Mas ele entrevistou a semana passada o presidente Lula, né? E o Lula chamou ele de meu ex-trotskista do coração. Mas é assim, essa pergunta, senador, o senhor responde se quiser, senão o senhor descarta. Um passarinho me contou que o senador Requião está um tanto quanto incomodado aí nessas hostes do MDB. O senhor pensa em mudar, em ficar? E se está pensando em mudar, pensa em ir para onde, senador? Responda sim. O partido é um instrumento legal para fazer política. Eu sou o fundador do PMDB do Paraná, eu sou o filiado número 1. Mas o PMDB aqui sofreu uma intervenção da direita. Puseram como interventor o Sérgio Souza, um deputado bolsonarista. Eu discordo de maneira absoluta, mas não é a filiação partidária que conduz o meu comportamento político. Eu era do PMDB e fui o líder do Senado contra a deposição da presidente Dilma. Não vi nenhum problema nisso. Eu acho que os partidos estão completamente descaracterizados. O PMDB que eu entrei era o PMDB do documento Esperança e Mudança. Um PMDB keynesiano, desenvolvimentista, múltiplo, mas nunca o arrumo, o aprumo da direita, o partido de sustentação de qualquer governo, um partido negocista de vender apoio. Isso é uma vergonha. Mas eu ainda acredito que a raiz do PMDB, a base, não é isso. Da mesma forma que eu acredito que as besteiras que os generais fizeram nos últimos dias não representam a opinião das Forças Armadas brasileiras. Atrás disso, nós temos todo um movimento. Antes do Esperança e Mudança, o PMDB era o partido da democratização, das eleições diretas. O primeiro comício das diretas no Brasil foi feito aqui em Curitiba, quando eu era presidente do Diretório Municipal de Curitiba. Organizamos aqui. O segundo foi em São Paulo. Eu e o velho Zé Richa fomos para lá também convidados. Eu cheguei a falar em São Paulo, representando o Paraná. Falamos eu e o Richa. Então, era um partido que tinha raízes populares. E o documento Esperança e Mudança foi feito pelo Carlos Lessa, pelo Coutinho, antes dele assumir o BNDES e mudar um pouco a sua posição. Era um documento interessante. Era um documento desenvolvimentista, nacionalista, democrático. O PMDB foi abduzido pela direita, abduzido pelo negocismo, pela fisiologia. Eu espero que escape disso. Então, eu não estou preocupado com isso. Ao contrário do que o Paulo pensou aí, eu não estou preocupado com a eleição. Não estou dizendo a você que não vou ser candidato, não. Isso é outra coisa. Mas a minha preocupação maior é com o país
com o que eu aprendi na política. Nos últimos anos, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas, 45 países, discutindo com os economistas do mundo as principais lideranças dos países mais importantes. Eu aprendi muito. Eu quero utilizar esse aprendizado na motivação de um projeto nacional. Mais do que qualquer coisa, eu quero um candidato a presidente da República com substância, com consistência, com propostas eficientes, sem a covardia da rendição à frente ampla. Quando você está numa guerra, Paulo, comandando um exército e você faz uma aliança com o adversário, você pode ter certeza que dali para frente são os interesses do adversário que vai mandar no seu país. A gente tem que resistir até a vitória, mas não a vitória da nossa visão ideológica no sentido hegeliano da palavra. O Hegel dizia que a ideologia é uma visão inexata da realidade, é uma evocação errada da realidade. Nós temos que ir para o concreto, ver o que podemos fazer. Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que ter um governo transitório que mexa nessas coisas e abra caminhos para a evolução, que será feita num grande debate nacional, como vinha sendo feita, Paulo. Eu tenho 80 anos. O meu país hoje é muito diferente do país da minha juventude de militante. Nós evoluímos em muita coisa. E foi aquela unidade PMDBista que derrubou a ditadura militar. Agora, eu acho que as coisas estão andando aceleradamente. Eu não me surpreenderia que essas figuras dúbias que comandam o MDB hoje partam num apoio firme para o impeachment. Não te parece, Paulo? Olha, eu vou falar, eu não consigo... Mas, por outro lado, sem deixar a franqueza de lado, eu vejo, por exemplo, de repente, o Renan Calheiros, meu amigo Renan Calheiros, é agora o líder da oposição, é um machão contra os militares. O Renan Calheiros propunha a autonomia do Banco Central. Ele não conseguiu aprovar porque eu, o Lindbergh, a Gleisi, a Lídice da Mata, aquele time lá no Senado, segurou aquilo. Nós saímos, eles aprovaram. Perceba, nós estamos numa ilusão do processo. Não basta tirar o Bolsonaro. Nós precisamos nos livrar do liberalismo, da escravização do trabalho, da subordinação a interesses políticos, geopolíticos de outros países. Nós não podemos seguir os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, mas temos que ter uma proposta própria. Senão, nós vamos seguir também os interesses da China, que tem 1,5 bilhão de habitantes e problemas internos, que para eles são muito superiores aos nossos. China, Rússia, BRICS, bacana, mas nós temos que ter o nosso projeto. Ou você acha, por exemplo, Paulo, que a China e a Rússia querem alguma coisa diferente do Brasil do que quer os Estados Unidos? Commodity barata, um povo com salários baixíssimos, fornecendo instrumentos para a sua sobrevivência política. Não é por aí. O Brasil precisa existir como nação soberana. Quer dizer, você, vamos dizer assim, claramente, quando você fala em projeto nacional, você está falando de projeto nacional. Isso você fala há muito tempo e é uma coerência da sua trajetória política. Desde que eu te conheço, desde que converso com você, onde eu estive, a gente sempre, quando aparece isso aí. Eu queria perguntar o seguinte, no mundo de hoje, o que mudou de um projeto nacional que a gente podia falar nos anos 70, 80? O que mudou? O que mudou e o que não mudou, para falar a verdade? Assim? Eu, estudante universitário, fazia movimentos nas ruas contra o Geisel. O Geisel era autoritário, fascistão. O Geisel reforçou a Vale do Rio Doce e a Petrobras de uma forma extraordinária. O Geisel era um nacionalista. Esses milicos hoje não se assemelham em nada ao Geisel. São pessoas de inteligência curta, rasteira, pobre, subordinados aos seus próprios interesses de riqueza, de poder, associados ao encanto
da geopolítica norte-americana. Em 1980, com os milicos no poder, Paulo, nós produzimos industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Lembra deles? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos industrialmente 9% do que eles produzem. Estamos nos transformando numa plantation, numa fazenda, como foi a África na mão dos ingleses. Isso não sobra nada para nós. Não é possível que o Brasil entregue o seu petróleo nesse momento a interesses de empresas multinacionais, quando 80% do petróleo do mundo está na mão de estatais. Você podia dizer, não, mas o petróleo está no fim. Eu acho que está. Eu acho que está. Só que eu não sei se esse fim terá 50, 60 ou 100 anos ainda. É claro que nós temos que investir em outras coisas. Mas, nesse momento, a Petrobras, na mão do Brasil, nos daria a alavanca para o desenvolvimento. A Petrobras, antes desta tragédia do Temer, Ponte para o Futuro, e mesmo com sessões no nosso governo, do Lula e da Dilma, era responsável por 80% dos investimentos do país. A Petrobras foi roubada, o PT roubou a Petrobras. Mentira! Funcionários da Petrobras roubaram a Petrobras. E o PT tinha tanto ladrão quanto o PMDB, o DEM, o PFL. É a corrupção generalizada na política brasileira, que foi utilizada pelo Moro para desmoralizar a política e transformar o Brasil numa sucursal de país com um povo semi-escravizado e subassalariado, quando nada. Então, as mudanças, basicamente, são essas. Nós vemos avançando nesse processo. Eu disse a você, quando o Lula assumiu, o Banco do Brasil tinha 5,6% de ações privadas. Quando a Dilma saiu, por ação do governo dela e do Lula, tinha 59,6%. A Petrobras tem hoje 67% de ações privadas. Nós defendemos a Petrobras, nós temos que defender o petróleo do Brasil. O que é que o Putin fez lá na Rússia? E não venham me dizer que a Rússia é comunista hoje, né? E vira piada isso tudo. O Putin comprou as ações. Quando veio aquela história do cheio gás de baixar o preço do petróleo, que caíram as ações, ele comprou e reestatizou a principal petroleira russa. Nós temos que fazer isso também. Nós precisamos de compromissos nesse sentido. Nós temos que avançar. Agora, não cair também na visão ideológica, da ideologia no sentido hegeliano da palavra, não é? Das ilusões que não dizem respeito à realidade. Nós estamos inseridos no mundo, inter-relações. Você veja, quando eu vejo Cuba produzindo 2, 3 vacinas contra o Covid e o Brasil com um bando de milicos e políticos corruptos tentando ganhar comissão em cima da morte da população. Cuba é menor que o Paraná, rapaz. Quando eu era governador do Paraná, eu fazia as comparações. Perto do Paraná, Cuba não era nada, mas está lá produzindo vacina. E nós, aqui, vendo a corrupção tomar conta desse processo todo. Agora, não é, de repente, um desavisado lá dizer o exército brasileiro é corrupto. Não, tem corruptos no exército brasileiro. E são corruptos os que se colocam publicamente a favor dos seus quadros corrompidos. Daí fica feio o negócio. Daí já não é a visão de corpo, mas passa a ser o corporativismo. Isso é o fim do mundo. O exército brasileiro devia estar mais ativo que a CPI para tirar os ladrões do governo e não devia estar no governo também, que não é a função. Pois é que eu queria perguntar. Tem que ficar claro. Agora, de repente, os políticos não falam porque tem medo do general da esquina. Medo do quê? Medo do quê? Eu tenho medo que eles acabem com o Brasil. Então, temos que falar com firmeza e sem exageros, que não são verdadeiros. Nós temos que apelar, por exemplo, faço aqui um apelo aos militares do Brasil. Ponham ordem na casa, porque vocês são necessários ao país. Nós precisamos de um exército forte. Nós precisamos de fronteiras seguras. Mas nós não precisamos das Forças Armadas envolvidas com políticos antigos e corruptos para superfaturar vacina para ganhar um pichuleco e uma comissão. Ponham ordem na casa, senhores das Forças Armadas, porque vocês são necessários ao país.
Opa, opa, opa. Aleluia. Ou salam aleikum. Agora, por que aconteceu com os generais que eles viraram isso? Que muitos se tornaram isso? Você faz esse apelo, que é um apelo que certamente faz todo sentido, mas nós temos uma cúpula que há muito tempo parece que adorou essa situação de bons empregos, 2 salários, um prestígio muito grande. O que aconteceu com isso? Eles não largam o osso. Perto dos antigos generais, que podiam ficar mais tempo nos cargos, depois foi o Castelo Branco que estabeleceu que podiam ficar só 4 anos, né, em cada posto. Isso. Então, nós não temos mais os velhos líderes. Perto dos generais da ditadura, que eram autoritários, eram meio fascistas, mas que tinham uma visão nacional profunda, os novos generais que se manifestam são generalecos. Tá. Muito bem. Paulo, a internet do senador deu problema, o celular do senador está descarregando a bateria, a minha internet aqui deu problemas, mas eu acho que nós conseguimos fazer... A minha bateria, pessoal, está carregada. A do celular está caindo. Aqui no Paraná, nós tínhamos a Copel Telecom, era uma empresa pública. Quando eu estive no governo, fui governador 3 vezes, eu coloquei uma banda larga de qualidade em 25 mil escolas do Paraná. Altamente lucrativa a Copel Telecom. O rato que nos governa hoje, é um tal de Ratinho, vendeu para um grupo, aquele grupo, Paulo, que comprou o Jornal do Brasil e não pagou. Não me lembro o nome deles. Pois é, sei. Como é que eles vão pagar o Estado? O Estado aluga agora as linhas para as escolas, aluga a linha para as redes da Secretaria da Fazenda e aluga as redes para operar à distância as usinas da Copel. Patifaria completa. E, de repente, cai. É isso aí. Eu perdi uma live que ia fazer pela manhã hoje com o sindicato da Polícia Civil, com delegados, e atrasei a beça para entrar no de vocês. Mas entrou via telefone, eu estou no 3G aqui, com alguma qualidade, né? Tá bom, tá dando. Não é o melhor, mas tá dando. Então, você está falando, estamos ouvindo, estamos vendo, né? Está tendo foco, está com foco. Mas, Paulo, você concorda comigo? Os nossos internautas aqui muito ativos. Você concorda comigo sobre o Centrão? Claro, não, olha, eu acho que a soberania... Eu acho que, assim, você não renunciar à ideia de um projeto nacional, eu acho importante, porque a dissolução ideológica que ocorreu no país, partidária, política, as pessoas se adaptam a todo tipo de modismo e ficam improvisando que é para não ter problema. E você não renunciar a isso, eu acho importante. Então, os países que renunciaram a projetos nacionais, eles não é só os países, os povos, aí você perde indústria, você perde mercado, você perde escola, você vira realmente um povo de carneiros, né? Vamos falar assim, né? Mesmo até carneiros, às vezes, gordinhos. Não são necessariamente todos carneiros magrinhos, carneiros gordinhos, que às vezes tem uns até mais, mas não é o que se espera, né? Mas, a respeito do Centrão, eu conversava ontem com velhas raposas políticas do Paraná. Aquelas raposonas do pelo liso e do rabo felpudo. E eles me diziam o seguinte: o Ricardo Barros não cai. Se o Bolsonaro se confrontar com ele, o Bolsonaro cai e ele se mantém. Porque ele comanda o Centrão e é o sujeito que distribui os apoios aos deputados. Aquele apoio específico daquela ração que alimenta a sua boçalidade. Eles acham que o Ricardo Barros derruba o Bolsonaro, porque ele é o sujeito que alimenta a voracidade do Centrão. O que vocês acham disso? Olha, eu vou dizer assim, na minha a interpretação de que não está nem lá, essas conversas assim, mas ele estava numa posição de fraqueza. Assim, que a grande disputa seria entre os militares
e a turma do Ricardo Barros, que é ali brigando pelo butim ali, né? Pelo butim das vacinas. Agora está falando, olha, enfim, o Ricardo Barros você conhece, né? Paranaense, né? Mulher do Paraná, né? Ele tem uma base ali, tudo forte, né? Mas ele foi vice-líder do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Isto é a Frente Ampla. O resto da Frente Ampla caiu, e ele está lá. É o político rolha de cortiça, que não afunda nunca. É verdade, você não afunda mesmo. Ok. Paulo e senador Requião, assim, para a gente ir fechando a nossa conversa, tá cheia de problemas, infelizmente, mas a gente está resolvendo. Ainda sobre a CPI, aí a pergunta para os dois, né? Onde essa CPI, na expectativa de 2006, vai chegar? Ela foi criada para apurar as ações e as omissões de Bolsonaro na pandemia. E agora está entrando nessa questão da corrupção. Na opinião de vocês, onde vai chegar essa CPI? E o resultado dela? Ela vai chegar onde ela pode chegar. Você não pode superestimar o resultado. As pessoas imaginam que a CPI vai prender, vai pôr na cadeia, vai isso, vai... Não é bem assim. Eu fui o relator da CPI mais importante do Brasil, dos títulos públicos, lembra? E eu consegui aprovar a condenação das instituições financeiras, dos diretores dos bancos, dos banqueiros, na comissão. Foi um troço bonito. Levantei argumentos sólidos, tive apoio do Partido dos Trabalhadores, Paulo, e aprovei na comissão com ampla vantagem. Daí foi para o plenário. No plenário, aquele quadro da Frente Ampla, que vocês querem na Frente Ampla aí, o Fernando Henrique ligou para os senadores, dizendo que se aprovassem as condenações que eu havia proposto aos ladrões de dinheiro público em todo o Brasil, através dos títulos famosos, dos precatórios, que ia anarquizar a instituição financeira, seria o caos. O único voto que sustentou o relatório que a comissão tinha aprovado foi o meu. O PT votou a favor dos banqueiros, porque senão ia acabar o país. Meu Deus do céu! Então, você veja, mas acabou o trambique. A CPI fez a denúncia, aquele tipo de patifaria acabou. A CPI vai mandar um relatório para o Ministério Público. E o Aras vai sentar em cima desse relatório, vai colocar esse relatório sob as suas redondas abundâncias, como dizia aquele famoso padre lá na Câmara Federal, e não vai tirar as redondas abundâncias de cima do relatório. Mas a CPI está promovendo o desgaste popular desses ladrões que tomaram conta do governo em nome de uma moralidade que eles nunca representaram. É esse o efeito. Então, se você esperar além disso, você está esperando o que ela não pode fazer. E a CPI... Quer dizer, não dá para imaginar uma CPI... Lá, o Renan Calheiros está brilhando. Tá? O Brasil vai mudar agora. Mas o Renan Calheiros é a favor da autonomia do Banco Central na mão dos banqueiros. O Renan Calheiros foi o artífice da cassação da Dilma. Eu era senador do PMDB e o Renan Calheiros era o líder da bancada. Ele me tirou de todas as comissões para mim não poder atrapalhar a cassação. Claro, eu estou na linha do Gramsci, viu, Paulo? Não existe o canalha absoluto. Canalha absoluto é uma figura de literatura. Todos temos altos e baixos, posições positivas e negativas, não é? Então, eu não quero jogar todo mundo na mesma vala, mas a gente tem que fazer uma aliança com o povo através de propostas claras e deixar esses intermediários da patifaria. Ele foi líder do Collor, foi ministro da Justiça do Fernando Henrique e é meu amigo pessoal. Valores. Mas eu não quero uma aliança contra o Brasil. Eu não vou sacralizar ninguém.
Lembra quando sacralizaram o Rodrigo Maia e em seguida ele pôs a carteira verde e amarela em votação? Ora, vamos ao diabo que eu carregue. Precisamos de uma proposta muito clara. E a Fundação Perseu Obama tem que lembrar que o nome original... Não seja injusto. Paulo Perseu Abramo era meu amigo do peito. Eu convidei o Perseu para comer um vatapá na minha casa. Você sabe que as minhas origens são sergipanas e baianas, né? Tem um avô baiano e um avô sergipano. Convidei para comer um vatapá que nós fazemos aqui com maestria. Fui no aeroporto de Curitiba esperar o Perseu. O avião chegou, ele não estava. Liguei para lá, tinha tido um infarto e morreu no aeroporto. Agora, não use em vão o nome do Perseu Abramo, o Abramo para a Fundação Perseu Obama. Equilíbrio macroeconômico. E são todos agarrados no saco do mercado, esperando, se nada der certo, um emprego bom aí, numa instituição financeira. Vamos ao diabo que eu carregue. Não tem cabimento isso. E cá entre nós, só nós três aqui participemos dessa confissão. Eu tenho fundada a impressão que o Lula não está nesse jogo. O Lula? Ele trouxe agora o Márcio Pockmann, daquelas fundações partidárias lá. Nós não entendemos. O senhor falou... Em São Paulo. Lula não está... Estou dizendo para você que eles são corruptos. Eles estão convencidos pelas apostilas que leram lá nos cursinhos de economia da USP. Esta é a questão. Nós temos que passar por cima disso e construir uma aliança com o povo brasileiro. Clara, moderada, para pequenos empresários, para trabalhadores, resgatando a importância do trabalho diante do capital e da concentração. E precisamos pôr o Banco Central subordinado a uma política nacional de desenvolvimento. Vocês vejam bem, a política automobilista dos nossos governos, as grandes isenções fiscais que ocorreram nos estados e a nível federal. Verdadeiro horror, né? Agora as empresas montadoras estão indo embora. Lembre, Paulo, o que fez a Coreia do Sul. Ela levou lá a Ford. O dia que a Ford diz, não, isso aqui nós vamos produzir em outro lugar do mundo. Não, o carro tem que ser produzido aqui. De cima a baixo, integradamente. Autopeças, carro, montagem e tudo mais. Não, assim nós não queremos. O que eles fizeram? Mandaram a Ford ao diabo que eu carregue. E disseram o seguinte, não tem incentivo nenhum mais, vocês não terão nenhuma vantagem fiscal, e quando vocês quiserem trazer um carro para a Coreia do Sul, vocês vão pagar um imposto ferrado, porque nós queremos desenvolver a indústria automobilística. Aqui no Brasil, nós estamos indo embora, depois de terem mamado no Tesouro da União e ainda se beneficiado daqueles prêmios maravilhosos que o Manteiga deu para eles. Isenções, desonerações fiscais. Então, eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou na linha do tio avô do Geribaldo. Ele dizia que os nossos erros devemos chamar de pequenos. O é nosso adversário. Está fazendo a crítica que eu sempre fiz antes de perder o meu mandato apoiando a Dilma. Faria de novo. Mas eu acho que nós não podemos cometer erros. Eu reconheço os avanços que nós tivemos esses anos. A identidade do Lula com a população, com o trabalhador, ajudou a fazer coisas incríveis. E eu espero que essa memória seja definitiva e que ela impeça a regressão do Brasil nessa virada que nós vamos ter. Eu li aí na internet que o Bolsonaro teve um mal tudo ontem à noite. É aquele negócio, né? De ficar cagando pela boca. A questão não deve ser bom, nem saudável. E foi abandonado. Tanto empresários, tudo isso. Nós estamos tendo problema aí com o áudio do senador. Isso. Paulo, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar... Olha, caiu, né? Eu acho que o celular do senador descarregou, viu? Mas estava excelente a conversa. Vamos ver se ele volta, Paulo.
E aí, você, a sua opinião aí acerca desse caminhamento da CPI, né? Agora, aprofundando aí na questão da corrupção, né? O senador está tentando voltar. Se ele voltar, aí a gente vai combinar o seguinte: você faz a pergunta para ele, a última, e a gente fecha a live por hoje, que foi cheia de problemas mesmo, e vamos, em breve, marcar uma, espero, com menos problemas, para aprofundarmos essa discussão. Deixa eu embarcar de novo aqui o senador Requião. Boa, olha aí. Ele voltou. Paulo, você está com a palavra. Senador? Opa! O áudio dele está... Senador, nós não estamos lhe ouvindo. Olha, senador, isso, deixa eu falar, já estamos aqui nos nossos finalmente, e ele me encarregou de fazer uma pergunta de finalmente para o senhor aí, pergunta que é assim, vou colocar várias questões aí, o senhor vai entender qual é o sentido. Alexandre Caldas escreve: Requião, retome sua vaga histórica no Senado. Roque Almeida: parabéns, Requião, obrigado por tudo que fez nesse país. Ou seja, o senhor tem um lugar na história, o senhor tem um lugar na política, com suas posições e tudo isso. O senhor acha mesmo que é uma boa ideia se aposentar? Caiu. Fica a pergunta, então, porque, vamos dizer assim, vou dar minha opinião. É evidente que o senador Requião tem opiniões fortes, muitas delas eu discordo, né? Tem julgamentos que ele faz que são muito duros, mas ele tem um papel, jogou um papel, tem um papel a desempenhar, tem um papel muito importante nesse momento. Essa entrevista eu achei muito boa, espero que a gente consiga, né, Gerinaldo, voltar e fazer com um som melhor aí e tudo mais arrumado. Ok, Paulo. Te agradecendo muito. Eu acho que eu acertei na mosca quando eu te convidei para essa conversa hoje com o senador Roberto Requião. Também tenho algumas discordâncias, mas eu considero, assim, extremamente combativo, sabe? E deu e ainda vai dar uma grande contribuição, tá certo, para a democracia nesse país. E para a classe trabalhadora, sim. Tá certo? Quero pedir desculpas a todos e todas. Não deu para a gente ler todos os chats e apenas projetamos aqui na tela, né? E convidar vocês a acompanharem diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o site Brasil 247. A TV Brasil 247, e o Paulo lá com seu gigante trabalho, junto com aquela turma de gigantes do jornalismo brasileiro. Te agradecer muito, Paulo, agradecer a todos e todas. Muito obrigado, Okay? Bem-vindo, boa tarde. Vamos aproveitar esse sábado e vamos voltar. Vamos nos preparar, né, Paulo? Porque de hoje a 15 tem povo na rua. Tem povo na rua. Dia 24 tem povo na rua, hein? Dia 24 é uma coisa que eu ia discutir com o senador, mas que eu acho que é importante, que é o seguinte: dia 24, em função dessas pressões hoje contra a CPI, dessas pressões do Bolsonaro, que estão ameaçando não ter eleições. Eu discordo do Requião quando ele fala que Bolsonaro quase que vai cair de Maduro. Não sei se é isso que está ocorrendo. Acho que ele está tentando melar o jogo. Esse 24 ele ganha uma nova importância e uma nova dimensão que a gente tem que pensar, ou seja, é desde já começar a preparar o 24 de julho. Ok, aqui em Feira de Santana, todo o movimento fora Bolsonaro, já está com uma reunião marcada para segunda-feira, às 18 horas, para nós prepararmos a nossa participação aqui na luta. Tá bom, Paulo?
Um Tá grande abraço para a Sonic, grande Alex Sonic, né, Tereza Cruvinel e todo o povo do 247, tá bom? Tá ótimo. Um grande abraço para o senador Requião à distância, porque não podemos nos trabalhar aqui na tela. Tá bom. Depois nós vamos convocar aí mais para frente o senador para a gente conversar mais de novo, tá bom? Isso sim, vamos sim. Tá um bom. Abraço, irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Pois é, o pessoal que ficou aqui, como eu expliquei mais cedo, eu tive problemas hoje. A minha internet lá em casa desabou e disse que só conserta segunda-feira. Eu tive que vir aqui para o escritório da minha filha com o meu notebook. Não pude fazer a transmissão simultânea com o meu canal no YouTube, também com o Facebook, mas está aqui. Eu sugiro a vocês que insistam para que o pessoal assistam esse vídeo depois, aqui pela TV PT Feira de Santana. Recomendo ao pessoal que se inscreva. É preciso dar o gostei, porque nós precisamos alcançar 1.000 inscritos, porque quando a gente alcança 1.000 inscritos, tá certo? O YouTube, inclusive, nos ajuda a divulgar o trabalho, tá bom? Um abraço para todos, obrigado aqui por fim a quem está nos saudando, Joaquim Filho, Roque Almeida, Jaime Cruz, Ildete, Alexandre. Gente, um beijo e até sábado, ou antes, aliás, sábado tem rua, tá certo? Aí eu estou tentando, inclusive, tem uma sugestão de mudar essa live, esse programa, Rádio Revista na Rede, para sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Tenho uma sugestão e vou ver a possibilidade de antecipar, inclusive, a live dessa semana agora para para sexta-feira, dia 16 à noite. Se não, no sábado, dia 17. De hoje a 15 é que nós vamos estar na rua, tá bom? Um beijo a todos e todas, e a luta continua, fora Bolsonaro, os generais, e fora os ladrões da riqueza nacional.